Salve galera da Vila Bonita, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prazo Santista. Eu sou o Rex, aprendendo aqui do canal. Eu peço desculpa aí pela falta de vídeo nos últimos 2-3 dias. Fiquei um pouco preso com coisa da faculdade, mas estou aqui de volta para gravar para vocês, beleza? Também já acabou a cobertura aí da Brasil Game Show que eu tava fazendo, então posso voltar com mais frequência e tranquilidade aqui pro canal. E bom, hoje eu decidi fazer um vídeo, cara, que é muito relacionado ao planejamento não só atual, como histórico do Santos. Porque recentemente o presidente Andrés Rueda, em entrevista para o Diário do Peixe, tem dito que o Santos precisa vender jogadores novos em dezembro, o que eu já acho uma fala muito estranha. Afinal, um comentário que o próprio Henrique Farinha tem feito aí no Twitter foi como que o Santos já tem como tradição, parece, né, depreciar ativos do time. Então, teve Pérez falando que teria que vender Soteldo e Marinho, teve Rolo falando que ou vendia o Veríssimo ou ia fechar as portas do clube, e agora tem o Rueda afirmando a necessidade do Santos de vender jogadores em dezembro. Ou seja, pro mercado, o que mostra? Que o Santos está desesperado, né? Então qualquer proposta tá bom. Aí quando a gente recebe aquelas propostas ínfimas, né, para os nossos jogadores, o Santos não entende porque que outros clubes recebem tanto, né, e o Santos recebe aí tão pouco pelos jogadores. Bom, infelizmente a postura do nosso presidente, né, não só do Rueda como de outros, deixa isso muito claro. Mas eu não tô aqui só pra falar disso. Eu tô aqui pra poder falar do porquê que pra mim a gente não pode só ficar empolgado com o Miguelito, com o Ed Carlos e tudo mais, e esquecer o que tá acontecendo. É óbvio, temos que aproveitar, tá? Não tô negando isso. Eu estou feliz por Ed Carlos, eu estou feliz pelo bom jogo do Miguelito, eu estou empolgado pelo Ângelo, mas eu quero lembrar que isso não pode guiar a gente por um caminho que, na minha visão, é histórico do Santos também. Andrés Rueda é um presidente que claramente tem mostrado alguma competência econômica em pagar contas e arrumar financeiramente o clube do Santos. Mas, ao mesmo tempo, ele vem mostrando uma grande incompetência no que diz o departamento a fazer uma estratégia relacionada a futebol. Ele mostra incompetência também no financeiro, ao quando mostra entrevistas como essa, falando das vendas de dezembro. Mesmo assim, ele mostra querer dar uma saúde financeira ao clube. E ano que vem é o último ano de eleição dele. E eu fico muito preocupado com o que pode acontecer. Porque pra mim já é muito claro que Andrés Rueda continuar pode ser um apequenamento do Santos dentro da visão que ele não acerta no futebol. E quando eu digo que não acerta no futebol, não tô falando só em contratação, mas tô falando em discursos como ele fala que todo diretor de futebol é um empresário frustrado, o discurso que ele deu ao GE, né? Cara, aquilo é um absurdo. Não à toa a própria Apex entrou ali com um artigo falando o quão absurdo isso é. E, bom, o Rueda, infelizmente, acaba afastando bons profissionais de mercado falando frases como essa. E o que acaba, em último caso, prejudicando o time do Santos, porque justamente falas como essa do nosso presidente acabam afastando grandes profissionais do time do Santos. Afinal, eles veem uma falta de profissionalismo já no próprio presidente. Então, o Santos, que precisa de um homem forte de futebol, tem como presidente ou alguém que desvaloriza os homens fortes de futebol. Ou seja, simplesmente afasta quem precisa no mercado, que é extremamente preocupante. O Rueda já falou alguns absurdos, de entrevistas ruins, mas pra mim tá muito longe de ser o pior presidente que a gente teve nos últimos anos. A gente pode pegar o Rolo, que já fez muito rolo, né? Não tô afirmando isso, mas tô falando que a gente já viu ações diferentes, né? Que a gente fica meio que, né? Um caso foi a criação daquele time de levantamento de peso, né? Levantamento de barra, que foi criado naquela época e, na verdade, não tem um nome específico para esse esporte aí que o Rolo queria incentivar, que é um tipo de atitude que você fica meio não entendendo, né, qual é a função principal daquilo. A gente teve o Pérez, que foi um presidente que foi investigado por uma série de coisas. Também não vou ficar afirmando que nenhum deles cometeu algum crime, ok? Porque eu não quero ser processado nem nada, e nem porque também tenho provas para isso. Mas uma série de presidentes que prejudicaram o Santos por uma irresponsabilidade financeira muito grande, que quebraram o Santos e fizeram, inclusive, a gente nessa situação hoje que a gente está passando com o Rueda. Presidentes que foram muito piores do que o próprio Rueda, porque justamente além de não trazerem títulos, muitas vezes, causaram uma quebra na saúde financeira do Santos, que prejudicou muito o nosso time e apequenou o nosso time, principalmente a longo prazo. O Rueda não é o pior presidente da história do Santos, muito menos o pior do século, muito menos o pior da década. O pior presidente do Santos, na minha visão, pode ter sido o Rolo, pode ter sido o Modesto Roma, pode ter sido o Pérez, pode ter sido o Odílio,
mas com certeza não foi o Rueda. E isso me entristece, porque a gente tá aqui nesse vídeo falando das várias falhas do Rueda. E mesmo assim ele não é o pior. O ponto é que muito me preocupa o que vai ser em 2023. Porque a gente vai ter de um lado um público saudosista querendo achar que o futebol é mais importante do que dívida, do que valor, e que pode eleger novamente um presidente que vai acabar com a saúde financeira do Santos e prejudicar o nosso time de uma forma catastrófica. Como outros presidentes já vieram fazendo antes do Rueda entrar. Mas também há uma ala que pode querer votar no Rueda que, sinceramente, eu não vejo hoje como um cara que está com potencial para mudar esse time. Eu espero que em 2023 eu fique surpreso que o Rueda me mostre justamente o contrário. Mas é o que tudo indica. Aparentemente 2023 vai ser um 2022 2.0, que vai ser nada mais do que um 2021 3.0. Afinal, as contratações não parecem ter nível. É Camacho se renovando, Luan sendo alguém que ainda é cogitado, jogadores bem fracos voltando de empréstimo. É uma série de pontos que não dão esperança que ano que vem vai ser um ano melhor. E aí quando você pega isso e associa a frases infelizes do Rueda, entrevistas que mostram uma falta de planejamento e uma falta de visão, mostra o quanto que ano que vem pode ser complicado. Afinal, se ele vem me falar que tem que vender jogadores em dezembro, como é que ele quer me convencer que no ano que vem a gente vai ter dinheiro para contratar jogadores? Muito difícil, né? Com isso, eu fico apavorado do que pode acontecer no Santos ano que vem. E mais, eu fico apavorado quando a gente pensa em Eder Carlos, Miguelito, sendo vistos como grandes soluções. É claro, eu quero que moleques da base sejam lançados. O Santos tem história nisso. Mas vocês já pararam pra pensar que como a história do Santos foi construída com moleques da base, ela também foi construída sem sequer uma grande utilização de outros garotos? Sem sequer ter utilizado de chamar, né, contratar jogadores com qualidade alta, né? E por isso não precisar de jogadores da base o tempo todo. Eu não lembro de grandes títulos que o Santos conquistou sem ser com moleques da base. E por mais que a gente possa falar isso é característica do Santos, mas também pode ser uma prova, né, da falta de planejamento santista. 2002, Robinho, Diego, toda aquela geração subindo, enchendo o Santos. 2010, Neymar, Ganso, uma geração subindo, enchendo o Santos. Até em 60 a gente é um Pelé, caras, beleza, nem todos eram de fato ali só da base do Santos ali, criados ali, mas foram muitos meninos da Vila, subindo e representando. E isso muitas vezes sendo mostrado por um não planejamento, mas por um acaso. Uma falta de planejamento do Santos, que foi corrigida por meninos da base subindo para o profissional, tendo potencial e corrigindo as falhas do time do Santos. O Santos não é um time que a gente pode pegar como o Palmeiras é hoje e falar que teve um grande apogeu. Talvez, é claro, na época do Pelé ali a gente possa até falar isso, já que manteve os grandes craques, fez grandes maratonas de amistosos internacionais para manter aquele valor de elenco. Mas vamos considerar aí coisas recentes. O Santos nunca teve uma presidência que conseguiu montar um elenco com dinheiro para comprar jogadores e montar uma base forte, como é o caso do Palmeiras. Ou o Flamengo, com uma responsabilidade financeira e investimento. O Santos não tem isso. Isso que me preocupa, porque você vê a longo prazo e parece que o Santos está indo no caminho oposto disso. Enfim, esse é um vídeo para falar da falta do que me preocupa tanto no Santos 2022 e na gestão Rueda. O que me preocupa e por que pra mim a gente não pode depositar as esperanças somente em Miguelito, Ed Carlos e outros jogadores. O porquê pra mim já tá na hora do Santos acordar e fazer um planejamento sério, com dinheiro e com responsabilidade, para não se apequenar. Porque só confiar na base, alguma hora pode dar errado. E é isso que mais me preocupa. Tá bom? É isso, galera, que precisa de inscrição, seu compartilhamento, sua curtida e seu comentário. Fala o que você tá achando da gestão, do planejamento, de tudo mais. E agora eu fui.